Bom dia! Começando aqui mais um Café com Cultura. Nosso convidado de hoje é o Gui Marbach. Ele é um especialista em cultura. Trabalha numa empresa, é um dos sócios da empresa chamada Crescimento, correto? Que é especializada em formação de liderança, consultoria em cultura. Então, tem muita coisa para nos contar aí desse universo. Então, bem-vindo, Gui. Queria começar aqui pedindo para que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória e como que você caiu nessa história de cultura. Você me contou que você veio do mundo financeiro, trabalhava com o mercado financeiro e veio parar nesse mundo de cultura aí. Então, conta para a gente um pouquinho essa história. Tá, joia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Para mim sempre é uma honra, um privilégio, essa oportunidade de poder compartilhar. É parte do que é hoje conectado com o meu propósito, com aquilo que eu estou aqui para fazer nesse planeta, é compartilhar. Eu acho que a informação, o conhecimento, ele só vale quando ele passa adiante, né? E é muito bom falar isso para quem vive de passar conhecimento adiante, porque todo o negócio desse ecossistema está ligado, conectado exatamente com isso. Então, é muito bom estar aqui. Eu sou um baiano que estou em São Paulo há mais de 30 anos. Eu comecei a minha vida no mercado financeiro, porque eu tinha muita convicção quando eu fiz vestibular. Eu fiz vestibular para economia, engenharia mecânica e biologia. Imagina. Tudo a ver. Tudo. Então, porque eu sabia, eu queria, acertei na economia e comecei a trabalhar muito cedo no Banco Econômico, depois do Banco Chase, Manhattan, Citibank. Me desenvolvi muito rapidamente no mercado financeiro, me tornei líder muito rapidamente, vim transferido para São Paulo, depois acabei não conseguindo mais voltar para a Bahia. Eu queria passar um tempinho em São Paulo, 2 anos, aí acabei não conseguindo voltar mais para a Bahia. Voltei como pró-reitor de uma universidade, então eu tocava toda a parte de administração, finanças e tal. Tinha o meu sócio, o meu parceiro, o Par, que era o diretor acadêmico, e foi uma experiência incrível quando me aproximei mais da área da educação, mas aí acabou não dando certo a nossa família de volta à Bahia, por incrível que possa parecer. Aí voltamos para São Paulo, voltei para o mercado financeiro, e essa inquietude me trouxe já para empreender, e depois eu já não sabia direito o que eu queria, estava bem confuso na época, isso tem uns 14 anos atrás, mais ou menos. Eu hoje sou um sujeito de quase 60, 59, faço 60 em fevereiro. E aí um amigo me disse, cara, eu acho que você pode fazer um trabalho bom como coach. Comecei a estudar isso e comecei a olhar para a consultoria, para desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de líderes, isso há 13 anos atrás aproximadamente. E logo no começo eu me deparei com uma história de cultura, porque tinha um PDL que a gente precisava fazer, um programa de desenvolvimento de líderes, a partir de um mapeamento cultural, na intenção de levar essa liderança para um novo design de cultura. Era esse o objetivo. E o que veio foi um mapeamento, foi uma pesquisa de valores, né, do modelo Barrett, que hoje eu me aproximei muito dele, gosto demais, porque ele é humanista, ele é evolucionário e tal. Eu me encantei por aquilo e aprofundei, estudei de tudo. Aí eu fui para a Holanda fazer uma certificação no Hofstede, estudei Trompeners, Cameron Quinn, Walking the Talk, Denison, de tudo que eu estudei, porque eu disse, se tem um modelo, deve ter vários, deixa eu estudar todo, ver qual que eu vou escolher, e voltei para o modelo Barrett, justamente porque ele é humanista, e de lá para cá eu venho trabalhando e me especializando nisso. Já são mais de 100 projetos de lá para cá, de tudo quanto é tipo diferente, e o mais incrível é que cada um deles é cada um. Cada um é cada um, não tem como fazer coisa parecida. Então, essa é a minha história, essa é a minha jornada até aqui. E é um prazer muito grande estar podendo estar aqui com o Eugênio para poder compartilhar um pouco dessa história. Esse é o Gui. Muito bom. Agora vamos para as perguntas boas mesmo. Você comentou que vocês são bons em ajudar as empresas a desenvolver suas lideranças. Então, eu queria começar perguntando um pouco sobre esse tema, líder, né? Se a gente olhar até 20 anos atrás, eu falei isso que era na época que eu estava me preparando para procurar emprego, vamos dizer assim, estava me formando na faculdade e estava buscando o que eu ia ser. Quando a gente é jovem, a gente é muito impulsionado, convidado a buscar as nossas escolhas, fazer nossas escolhas baseado no resultado financeiro que você pode ter no futuro. Então, eu observava que as pessoas que ganhavam muita grana no futuro, tinham sucesso nas suas carreiras,
eram pessoas que naturalmente, não sei se naturalmente, mas eram pessoas que estavam em posições de liderança. Era diretor de empresa, gerente de empresa, supervisor não sei de quê. Então, a associação entre o sucesso, vamos dizer assim, financeiro, profissional e papel, 95% das vezes estava ligado à liderança. E naquela época eu lembro que eu já procurava ler revistas, por exemplo, Você S.A., aí tinha matérias específicas, livros sobre liderança, que na minha cabeça assim, nossa, eu vou ter que ler sobre isso, porque para ter sucesso eu tenho que me tornar um líder. Hoje, como gestor, na minha preocupação de construir uma estrutura organizacional que seja mais produtiva e mais feliz, eu mudei de cabeça para baixo essa minha perspectiva. Eu penso o oposto do que eu pensava quando eu estava na faculdade. Na minha cabeça hoje é assim: liderança é uma habilidade que pode ser mais desenvolvida ou menos desenvolvida, assim como talvez uma pessoa tenha mais propensão, uma facilidade para fazer gestão de projetos, e se ela fizer um curso de gestão de projetos, ela vai se tornar um gestor de projetos mais hábil. Então, é uma habilidade, muitas vezes inata na pessoa, que tem a ver com relações humanas, né? E, dentro da organização, a liderança ela é um papel, como existe o papel do técnico, existe o papel para algumas pessoas como líder. E existem papéis híbridos, em que a pessoa precisa, na sua carreira técnica, no seu papel técnico, ter um comportamento, desenvolver uma habilidade de liderança. Então, por exemplo, eu posso ser um gestor de projetos, que não é necessariamente uma atividade direta de liderança. Mas, se você tiver a habilidade de liderança, como gestor de projetos, você vai ter muito mais sucesso. Então, eu vejo que a liderança deixou na minha cabeça de ser um papel em que eu tenho que perseguir para ter sucesso e passou a ser uma habilidade que eu tenho que desenvolver. E aí a minha pergunta: algumas pessoas, quando elas se colocam num papel de liderança, elas sofrem, buscando uma carreira, buscando um sucesso, elas se colocam num lugar que vai atrasar a carreira delas. E outras pessoas fogem desse lugar por medo da responsabilidade, mas, naturalmente, ela tem essa habilidade de liderança e ela talvez leve anos para se entregar a esse dom que ela tem, a esse propósito que ela tem, e aí ela se renda e vai ser líder. Como é que vocês fazem para trazer essa clareza do que é liderança? O que para vocês que trabalham aí com a diversidade enorme de empresas, é liderança? E como é que vocês fazem para separar essa coisa do carreira, sucesso, papel, do se entrega ao teu propósito, a tua habilidade, vai ser feliz, ou sendo líder ou não sendo líder? Como é que vocês lidam com isso? Eu gosto de perguntas simples assim, fácil de responder. Vamos começar agora, daqui a 4 anos a gente acabando a tese. Mas deixa eu falar algumas coisas que me remetem aqui, enquanto você está trazendo isso, que eu acho que são importantes. É legal a gente pensar no papel do líder, do gestor, e eu vou primeiro abordar um pouco dessa história aqui da liderança. Quando a gente olha para uma bicicleta, a bicicleta tem 2 rodas, né? Então, você tem uma roda de trás, que é a roda que dá velocidade, dá tração e bota para andar. Isso é um pedaço do papel da liderança que a gente pode associar aqui com o que é a gestão, aquelas coisas que precisam acontecer, que precisam ser feitas. Tem a roda da frente, que ela dá direção e equilíbrio, ela dá norte. Isso é uma outra coisa que a liderança tem que pensar em fazer. Então, eu colocaria gestão e liderança. A liderança está mais conectada com esse pedaço de dar equilíbrio e dar norte, e trazer um pouco desse papel. Na minha ciência aprofundada, quando a gente fala de liderança, eu ressignifico o que é a identidade de liderança, porque a liderança eu dissocio um pouco desse papel de ocupar um espaço dentro do sistema em que você vai coordenar um grupo de pessoas. Então, quando eu olho para a cultura, no trabalho, tudo que a gente faz de cultura, a liderança é toda aquela pessoa, todo aquele indivíduo capaz de influenciar o comportamento de outros. Então, em perspectiva um pouco ampliada, a liderança, todos nós exercemos papéis de liderança, todos nós cumprimos papéis de liderança, que tem a ver bastante com como trazer para a consciência a sua importância na evolução do sistema qual você está inserido. É claro que uma liderança funcional influencia mais o comportamento das pessoas. É claro que essa liderança aqui tem uma capacidade de influenciar muito mais o comportamento de todos nós aqui.
Sim. Mas tem gente que não é, vamos chamar aqui, chefe de ninguém e que influencia pra caramba e vocês reconhecem pessoas nos sistemas que estão associados a isso, né? Oh, não se engane não, viu? Tem muita gente aqui que ninguém nota, mas que tem 10 vezes mais influência que eu. Então... Acredito. Em parte. Mas, enfim, existe, em certa medida, se desenvolver algumas capacidades, algumas competências, né? Tem competências clássicas, né? Você desenvolver, por exemplo, a capacidade de você conseguir delegar. Então, tem técnica para você conseguir delegar, você mapear seu time, mapear o que é que tem em termos de exposição a risco versus capacidade das pessoas. Então, tem uma série de técnicas que você desenvolve na liderança. Mas, quando a gente olha para esse pedaço um pouco mais central do que são as próprias motivações de alguém que quer assumir e exercer o papel com todos os ônus e bônus de assumir a liderança, isso tem que ver muito com você se conectar com a sua própria alma, com aquilo que você tem da sua própria natureza. Hoje, Eugênio, o que eu acredito que é o principal papel da liderança, a principal missão, digamos assim, a principal coisa é você conseguir ser capaz de liderar uma circunstância do que está acontecendo na sua área de influência, que permite com que as pessoas consigam se expressar de forma genuína e autêntica. Isso é o principal papel, né? E o que é que significa? Você criar um ambiente em que você consegue libertar os medos que tem naquele pequeno sistema humano para que as pessoas possam se expressar de forma genuína. E aí começa um grande pressuposto, digamos assim, do bom exercício da liderança, que é justamente essa autorreflexão de onde é que se residem os nossos próprios medos e que nos limita efetivamente. Então, esse é o principal caminho. Então, de uma maneira mais profunda, mais holística do que a gente faz hoje, que a gente procura fazer para desenvolver liderança, é trazer para a autoconsciência aquilo que efetivamente nós somos. É trazer para a autoconsciência o que efetivamente é que a nossa natureza autêntica está pedindo que a gente faça. Então, esse é a principal tarefa, digamos. É a tarefa que a gente procura exercer no desenvolvimento de liderança. Fora a liderança a parte técnica é mais fácil, porque são métodos, né? Mas a parte humanística da relação, ela tem a ver justamente com isso. Como é que a gente consegue encontrar a nossa própria autenticidade? Quer dizer, todos nós temos como fundamento um conjunto de necessidades básicas, que são a necessidade básica de sobreviver, de se manter seguro. Então, a gente precisa disso. A nossa necessidade de se sentir pertencente. Então, a gente tem uma necessidade muito grande de se sentir pertencente. E a necessidade que a gente tem de ser reconhecido, da nossa própria autoestima, de quando a gente é bom, quando a gente é capaz. Então, aí residem os 3 principais medos, né? O medo de não ter o suficiente, o medo da escassez, o medo de não ser benquisto, querido pelas pessoas, por todos, e o medo de não ser percebido como incompetente e incapaz. Esses medos limitam a nossa capacidade plena de expansão. Então, todo o trabalho que a gente faz no desenvolvimento de liderança é buscar trazer para a consciência onde residem esses medos, não que a gente vai resolver, certo, gente? Na nossa formação, o que nos trouxe até aqui compôs na nossa própria natureza medos que se localizam nesses lugares. Não vai resolver isso aí. Mas trazer para a consciência onde eles trabalham, a gente consegue, sim, a partir do momento que a gente se torna consciente disso, bailar com esses medos e saber exatamente que momento é o momento que... o meu medo maior, a minha relação maior é justamente essa coisa de ser gostado, ser querido, ser pertencente. Aí eu descobri isso, Aí sabe o que acontece quando as pessoas são assim? Talvez vocês identifiquem com isso. É aquele medo de dizer um não, tá certo? De dizer, não, isso aqui não vou. Olha, preciso de sua ajuda aqui com isso, desculpa, não consigo. Não. Aí eu vou lá e digo o sim. O sim para um negócio que eu não poderia entregar. Aí depois acabo não conseguindo atender essa expectativa, tudo porque eu queria agradar. E no final essa pessoa ainda fica puta comigo da vida, porque eu não consegui fazer aquilo que eu entro no rolo, entendeu? Então, quando eu descobri isso, o que é que eu faço? Espera aí, essa é a hora de eu dizer um sim para ele ou para mim? Porque, às vezes, eu dizendo um não, eu estou dizendo um sim para mim, eu me cuidando primeiro, dando mais inteiro, eu vou conseguir produzir melhores resultados. Então, passa muito por isso, Eugênio. Esse exercício de trazer para a outra consciência o nosso verdadeiro eu, trazer para a consciência o nosso medo, para a gente conseguir libertar a nossa alma. O que é que a gente veio fazer aqui nesse lugar, entendeu? Então, vai muito em linha com isso daí.
Bom, você falou aí, se eu entendi bem, que, né, o papel do líder, uma das principais funções do líder é remover o medo do ambiente em que ele está tentando influenciar, né? É uma das principais responsabilidades, vamos falar assim. Como que vocês fazem, quando a organização é um pouquinho maior, você necessariamente precisa de uma hierarquia de liderança, né? A gente, como líder, tem dificuldade grande de cuidar de muita gente, de liderar muita gente. Quando eu estudei na época da escola militar, né, tinha um número mágico lá que eram 12, mais ou menos. Então, a gente aprendia que, de uma forma organizada lá, o Exército ele trabalha com um número entre 10 e 12. Cada um pode cuidar de 10 ou 12 como líder. Então, o sargento ele tinha 10 a 12 suboficiais, vamos dizer assim, para ele cuidar, para ele liderar, né? Assim como o tenente tinha 10 a 12 sargentos no máximo, isso era o número máximo. Então, na liderança, existe essa crença de que existe um limite que você pode cuidar, porque você está ali para ajudar a desenvolver aquela pessoa, né, dar suporte para aquela pessoa. E aí, quando você vai para uma organização maior, para você conseguir atender todo mundo, você precisa criar uma cascata, né? Simplificando, um cuida de, sei lá, 5, 10, cada um desses cuida de 5 a 10, cada um desses cuida de 5 a 10, e assim vai. Essa é a forma que a gente vê. Só que, se você tem algum ponto desses nós, dessa árvore, um bom líder, teoricamente, aquela primeira camada dos liderados ali vai estar bem cuidada. Só que é difícil você, né, ter uma homogeneidade de bons líderes em todos os nós, todos os pontos de liderança. A empresa consegue criar mecanismos para, vamos dizer assim, de forma paralela, atravessar essa árvore e ajudar a complementar essa deficiência dessas lideranças, porque eu imagino que se um nó numa árvore, pensando numa árvore, se um nó ele tem deficiências ali de liderança, os próximos líderes vão ter deficiências também, e os próximos, então, todo aquele ramo está comprometido. Como organização, a gente consegue lidar com isso? Sim, tem um autor, não sei se talvez vocês conheçam, chamado Patrick Lencioni. Conhece o Patrick Lencioni? Não Bem conheço. legal. Patrick Lencioni ele traz algumas reflexões bem importantes, especialmente quando ele fala... Ele tem duas delas. Uma das equipes de alta performance, ele fala muito dessa coisa de liderança, mas como time de liderança. E tem uma outra que aí ele traz as disfunções das equipes de alta performance. E como base traz a confiança. A confiança é base, patamar absoluto disso. E que conversa um pouco com o que eu falei anteriormente, que é justamente você ter confiança suficiente para se manifestar vulnerável, e quando você se permite manifestar vulnerável, você abre a licença social para ter ajuda, né? Aí está num grupo de trabalho, todo mundo conhece a vulnerabilidade de todo mundo, mas ninguém fala nada. Só se fala quando você se permite, quando você concede essa licença. Aí as pessoas lhe ajudam. Então, esse é um pedaço que ele fala. Tem outro pedaço que ele fala da construção das equipes e que ele traz para a saúde organizacional. Eu vou parafrasear um pouco do que você trouxe, indo para esse lugar. É que ele coloca assim, quais são 4 passos da construção da saúde organizacional. O primeiro deles é a coesão do time executivo. E quando eu falo coesão, não é todo mundo amigo, não. É todo mundo entendendo exatamente qual é o mesmo significado do senso comum de propósito e daquilo que a gente precisa. Todo mundo falando a mesma língua, querendo a mesma coisa. E olhando para o mesmo norte. Ok. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é criar clareza. Esse é o segundo passo, criar clareza, deixar isso muito claro, né? As pessoas não se identificam, às vezes, com a organização, mas não sabem por que é que elas não se identificam. Então, quando a gente cria clareza do que é exatamente, como é que são as regras do jogo aqui, as pessoas entendem, né? Então, o terceiro passo é comunicar a clareza. Então, você tem que criar a clareza, comunicar a clareza. E o quarto passo é super comunicar a clareza. E quando a gente consegue exercer isso, a gente consegue ter a clara visão de onde é que se percebe as disfunções. As disfunções de comportamento da liderança, né? Porque quando você fala assim, o líder melhor, o líder... até essa nomenclatura é um pouco mais... É difícil, né? Quem é o líder bom, quem não é. Na minha visão, é quem está coeso com aquilo que é a nossa própria identidade, aquilo que se espera dessa liderança, efetivamente.
E aí a gente tem aspectos que são aspectos que se relacionam com o desenvolvimento de capacidades, desenvolvimento de competências, né? Ou veja, nós nos comportamos perante o ambiente a partir daquilo que a gente sabe fazer. Então, eu estou aqui influenciando de alguma forma esse ambiente porque eu aprendi a falar num dado momento, tá certo? Isso é uma capacidade que eu desenvolvi, é um nível. Esse nível é um nível que se treina, esse pedaço que se treina. Mas a gente não coloca necessariamente a serviço do ambiente todas as nossas capacidades. A gente só coloca a partir do momento que a gente acredita e valoriza isso. E que eu só reordeno isso a partir do que é uma identidade muito clara, é que vai para esse lugar, entende? Então, quando a gente olha assim, pô, legal, eu tenho algum líder que ele está trabalhando de forma disfuncional, sim, existem métodos de você observar, existem sistemas que se cria de feedback para que você traga para a consciência do sistema quem está se comportando de forma dissonante do que se espera. E você consegue perceber, legal, isso aqui precisa treinar, porque essa pessoa não sabe determinada competência, mas o mais, que eu acho que é o mais difícil até, essa pessoa apresenta comportamentos que não são adequados com nossos valores, com nossa cultura. E esse lugar é o lugar onde a gente precisa ou trazer para uma significação clara, né, para as pessoas ressignificarem. Eu tenho uma história bem interessante. Quando eu posso pegar um pedacinho aqui a mais? Deve. Quando eu trabalhei no Citi um bom tempo, saí do econômico para o Citi. Aí no Citi, quando eu cheguei lá, tinha assim, uma série de expressões que se usava em inglês, né? Aí a pessoa falava commitment, empowerment, accountability, bottom line. Então tinha esse monte de expressões em inglês. Eu falava zero de inglês, praticamente. Yes e no, e olha lá. E aí eu comecei a entender o que é que isso significava, tá certo? Aí, num dado momento, eu comecei a entender o que é que significava. As pessoas dizem, não, isso aqui não tem uma tradução. Essa era o charme, né? Não tem uma boa tradução em português. Aí falava essas expressões em inglês. Aí eu comecei a identificar e entender o que é que significava. Depois eu comecei a usar essas expressões de forma apropriada nas conversas. Foi quando eu comecei a me sentir insider. Eu digo, agora eu faço parte desse negócio, né? Beleza. A vida passou, eu saí do Citi e fui para a universidade. Imagine, o menino que veio lá do Citi, economista, no processo de profissionalização, e eu cheguei lá com essa tarefa, né, para me tornar insider, accountability, empowerment, bottom line, commitment. Deu 2 semanas, o diretor acadêmico chegou do meu lado e falou assim, irmão, isso aqui é uma academia, a nossa língua é a nossa pátria. Aqui se fala português. Quando você vem com essas expressõezinhas aqui, as pessoas querem matar você como um esquisito. Eu disse, putz, tudo a ver. Só fiz assim, virar a chave. No dia seguinte, eu tirei isso da minha linguagem. Porque eu ressignifiquei isso com muita facilidade, porque eu tive a clareza disso. Por quê? Porque ele foi capaz de me trazer um feedback assertivo, de forma honesta, genuína, para me ajudar. Então, essa é uma parte importante, esse é um, digamos assim, de tudo que a gente faz, na minha jornada, quase todos os projetos que a gente trabalha de cultura, uma das coisas basais que a gente mais traz é criar a cultura clara do feedback. Mas o feedback como um presente, a pessoa saber que eu estou oferecendo um presente para você. Quando eu falo em feedback, né, os estudos de neurociência explicam que quando você falou feedback para mim, já aciona um pedaço do nosso cérebro e diz, vou tomar uma porrada, tá certo? Vai doer. A gente já se fecha para isso. O significado que essa expressão feedback tem na nossa universal, né? Na nossa cultura, ele, por princípio, ele é ruim. Brincam com feedback, né? Desculpa o meu francês às vezes, tá, gente? Mas eles brincam como se fosse uma coisa ruim, quando na realidade isso é um presente. Eu não dou feedback para quem eu não dou a menor importância. Mas a pessoa que eu quero ver se desenvolver, eu produzo. Então esse é um processo que ele é meio que basal em tudo. Então, é uma das estruturas, Eugênio, assim, importante de se criar para poder equalizar justamente essa questão do que se espera do comportamento da liderança, da forma que a liderança faz, para que a liderança, inclusive, tome consciência daquilo que ela não está adequada. E é isso que vai criando clareza, é isso que vai fortalecendo a clareza, supercomunicando a clareza. Então, essa é uma das estruturas basais, por exemplo, do processo, né? Mas, sim. Antes de eu abrir aqui para a pergunta, para o pessoal perguntar, eu queria pegar esse gancho que você falou. Você falou já 2 vezes, nas 2 respostas, muito em confiança. E um dos elementos
que atrapalham esse desenvolvimento da confiança entre as pessoas é o medo, né? Eu acho que a base da mudança cultural tem a ver com as pessoas se manifestarem, se expressarem, e para isso você precisa remover o medo. E eu acho que 99% dos conflitos que existem na organização estão ligados a medo. As pessoas estão agindo pelo medo ou estão com medo de agir. Das duas, uma, né? Fala um pouquinho, nessa sua experiência com relação à cultura, quais são os efeitos do medo na cultura organizacional? O que o medo provoca? E aí depois traz um pouquinho como é que, dentro da organização, sem necessariamente passar pela liderança, como as pessoas, tomando consciência de que medo faz mal para elas e faz mal para a organização, como é que elas poderiam, que exercícios ela poderia fazer para diminuir o efeito desse medo na vida delas e o medo nas relações da organização? Todas as nossas escolhas, elas estão associadas ou às nossas necessidades ou aos nossos desejos, às nossas aspirações. Então, sempre a gente escolhe pelas nossas necessidades ou pelas nossas aspirações. Quiçá que a gente passe a escolher cada vez mais pelas nossas aspirações, pelo aquilo que vem da nossa alma, nosso interesse genuíno. Muitas das escolhas que a gente faz pelas nossas necessidades, elas são permeadas por medo. Então, é justamente o medo da escassez, o medo de não se sentir pertencente, não se sentir parte, o medo de ser tido como incompetente. Quantas vezes cada um de nós aqui, participando de uma reunião, deixa de falar o que gostaria, o que sua natureza está mandando falar ali naquela hora, porque diz, não, eu posso perder o emprego se eu falar isso, ou, não vou falar não, porque fulano pode se indispor comigo, ela vai achar que... Ou é melhor não falar, porque vão dizer que eu sou burro, burra, sou ignorante. Quantas vezes a gente deixa de se pronunciar claramente por conta disso, né? Então, o medo, ele produz um efeito colateral, que é a prática de valores, que são valores que a gente chama, na metodologia, na técnica, de valores potencialmente limitantes. Então, por exemplo, o medo da escassez me faz ser focado no controle, né? O medo de não ser aceito, de não ser querido, me faz trabalhar silos, feudos, dentro do meu grupo, para poder me proteger. O medo de não ser percebido como competente, como capaz, me faz, às vezes, ser arrogante. Então, muitas vezes, é interessante, às vezes, quando eu faço essa formação, eu sou uma das pessoas que, no modelo Barrett, eu certifico na metodologia, né? E, duas turmas atrás, teve algo interessante, que é o seguinte: a liderança que opera pelo medo é uma liderança que sabe aquela liderança bem tóxica que a gente olha assim, que faz e trabalha muito isso. Aí teve uma pessoa, um aluno, que falou assim, mas, meu Deus, eu tinha tanta raiva do meu líder, agora eu tenho pena. Coitado, ele tem medo. Muito interessante, a mudança de consciência, né? Na realidade, ele está operando a partir do medo, é só medo que ele tem, mas é um pouco isso. Então, isso também traz para o aspecto humanista da relação, que é bem legal, então, que é bem importante. Então, o medo, ele produz esses efeitos, que são efeitos colaterais, e que, no agregado desses valores potencialmente limitantes, produz um indicador que a gente chama de entropia cultural. Entropia cultural. Você que veio do ITA sabe o que é entropia, né? Entropia cultural. Eu resumo dizendo assim, é a bagunça. É a bagunça. É a bagunça, mas a bagunça que se traduz na perda de energia sistêmica, é o recurso jogado fora. Então, o efeito do medo no sistema é muita energia jogada fora. Muita energia jogada fora. É perda de energia, é prejuízo, é desperdício. Porque, sabe aquela sensação de, pô, fiz um monte de coisa e não andou nada? Né? Uma sensação um pouco assim. Isso é um efeito da entropia cultural, que se resolve pelo caminho de você trazer para a consciência, né? De trazer para a consciência onde nós estamos operando por esses lugares, né? Só que é o seguinte, e aí eu volto para a questão do feedback como algo basal, porque, gente, tudo que se faz porque se acredita que é o melhor a fazer. Por trás de toda ação, há um conjunto de intenções positivas, tá? Veja, eu não estou falando aqui do mau caráter, eu não estou falando de alguém que tem uma questão qualquer psiquiátrica, tá certo? Mas em linhas do que é um grau razoável de normalidade, ninguém faz as coisas para poder ferrar com o sistema, se não for um mau caráter, tá certo? Faz aquilo que acredita que é o melhor a ser feito. Por trás disso estão as nossas visões de mundo, as nossas crenças de como a gente aprendeu a se relacionar com os fatos que a gente opera, não é verdade?
Então, muitas vezes, a gente tá criando um grande incômodo sem saber que está criando. A gente precisa tomar consciência. Então, a gente não sabe que não sabe. Então, a gente precisa saber que a gente não sabe fazer a melhor coisa. E isso, o que traz é feedback, exercício de autoconhecimento. Esse é o caminho. Para a partir daí, você trabalhar. Aí você tem o segundo estágio, que ele é legal. Agora eu já sei que não sei. Então, o segundo estágio da maestria, que é você treinar, é você estudar, você trabalhar esse processo, para você chegar num dado momento que digo, não, agora eu realmente não sei que não sei. Ou melhor, não sei que sei. Porque é quando você sabe aquela coisa, você aprendeu a dirigir, tendo todo o cuidado, né, de como é olhar para o retrovisor. Hoje em dia, quem dirige há um tempo, dirige sem nem saber o que está fazendo, você dirige automático, porque isso já foi, já passou. Mas tem um processo, e a primeira etapa do processo é você tomar consciência, trazer para a consciência aquilo que você influencia no sistema a partir dos medos. É isso. Muito bom. Você comentou uma das formas, né? Quer dizer, na base, a gente está falando a pessoa tomar consciência de que ela não sabe, o que ela não sabe, o que está faltando e que aquilo ali pode estar prejudicando ela. Ou seja, eu estou com medo, agindo no dia a dia, baseado no medo. Mas, vamos supor que a pessoa tomou a decisão, né? Olhando para todos nós aqui, tomei a decisão, beleza, deixa eu investigar isso aqui. Por onde ela pode começar? Por que caminhos ela deveria começar, poderia começar, para começar a fazer essa investigação? Dá uma checada. O que poderia melhorar na minha vida, o que poderia melhorar no meu dia a dia, que eu não estou fazendo hoje, e que pode me trazer esse senso de consciência, pode me trazer essa luz do que eu posso fazer para que as minhas relações melhorem, o meu desempenho melhore, eu tenha mais oportunidades, eu possa lidar melhor com as minhas oportunidades, ou seja, eu posso melhorar minha carreira e minha vida. Por onde ela poderia começar? O passo entre eu não sei que não sei para eu sei que não sei é o passo de tomada de consciência. Tem dois caminhos. Ou a gente faz exercícios de autoconhecimento, aí tem instrumento de assessment, tem pessoas que podem ajudar nisso, ou uma coisa que é muito simples, é perguntar para as pessoas. Fulana, eu queria que você me trouxesse um feedback. O que você acha que eu preciso melhorar? E aí tem um jeito legal estruturado de fazer o seguinte: o que você acha que eu preciso parar de fazer, começar a fazer e continuar fazendo? 3 perguntinhas simples. 3 perguntinhas simples. Pensa nisso, estrutura, amanhã vamos conversar. Aí você ouve de 1, 2, 3 pessoas, rapidamente você tem um mapa básico. Olha, a gente tem coisas nesse campo que são muito simples. Aquilo que você manifesta, que as pessoas percebem, e você fazendo isso aí, você estrutura, você já encontra 1, 2 coisas. Encontrei 18 coisas, vou fazer um plano para resolver essas 18 coisas. Não faz isso, não. Acha uma. Acha uma que... Né? Aí tem o que a gente chama a lei do cavalo. A lei do cavalo é interessante. Né? Pergunta para 3, 4, 5 pessoas. Né? E aí uma lhe diz o seguinte: você é um cavalo. Aí você fala, não sou de jeito nenhum. Então, a segunda fala o seguinte: você é um cavalo. Aí a terceira fala, você é um cavalo. Gente, assume, sai trotando, porque você é um cavalo. Então, perguntar para 3, 4 pessoas assim, rapidamente você vai identificar qual é aquele 1 ou 2 pontos. E aí, dependendo do que seja esse ponto, aí tem outros caminhos, que é o segundo passo, digamos assim. Agora eu vou tratar para desenvolver. Aí existem formas. Pode ser se for capacidade, tem treinamento, né? Se não, você ressignificar esse valor, entender, e aí tem métodos para isso. Muito boa. Tem alguma pergunta aí? Bom dia. Bom dia. Quando a gente fala muito em liderança, uma coisa que sempre me passa pela cabeça é que existem perfis de líderes e existem perfis de liderados. Eu tive a experiência de, uma vez, puxar uma pessoa da equipe para um cargo de liderança e ela falar para mim, eu não quero. Eu quero fazer isso que eu estou fazendo para o resto da vida. E aquilo me bateu meio estranho. Assim, eu falei, mas caramba, né? Tipo, a gente sempre está... E como a gente exerce ser um bom liderado? Como que a gente entende o exercer a liderança sobre a gente como algo positivo e não como algo impositivo ou algo incômodo? Como que a gente pode treinar isso na gente?
Essa é uma boa pergunta, né? Como a gente exerce ser um bom liderado, né? Olha, a pergunta de base, e que aí é bem legal isso, não só para o liderado, mas para o líder, para a líder, tanto a liderada ou liderado como a líder ou o líder, é importante o seguinte: primeira coisa, o que é que você espera de mim? O que é que para você significa ser um bom colaborador para o que são os seus objetivos, seus desafios, suas necessidades, né? A riqueza do que acontece de uma maneira geral nos sistemas humanos é a busca de atendimento às necessidades. Todos nós temos necessidades, né? A gente trabalha a gestão de cultura por valores. Cuidar de cultura por valores significa cuidar de cultura a partir do cuidado com as necessidades humanas. É isso. Desviando um pouco do caminho, eu volto, mas o que eu hoje atribuo como sendo o que é o RH estratégico, isso tem muito tempo que se fala do RH estratégico. O RH estratégico, num dado momento, é o seguinte: ele precisa entender de negócios, ele precisa entender como é que as coisas funcionam. Teve um tempo aqui, de umas décadas para cá, que vem para esse lugar, né? Quem entende de negócios é quem é de negócios, quem está com a frente de negócios. O RH precisa entender de gente. E precisa entender das necessidades de gente. Claro que precisa conhecer o que é o negócio, mas essa ambição de olhar mais para esse lugar, ao contrário, precisa olhar mais para realmente o que é a gente. E eu defino hoje, de forma simples, o RH estratégico é aquele que é capaz de associar as necessidades humanas com as necessidades de negócio. Porque a coisa de estar na liderança não é fácil, viu? Tem um ônus de você assumir o papel de liderança, tem um ônus que está recheado de necessidades. Então, é legal o colaborador ter a compreensão do que são as necessidades da minha liderança para eu contribuir com essas necessidades. E eu vou saber disso a partir dessa pergunta assim: o que você espera de mim? Qual é minha possibilidade de contribuição? Eu tive um líder no Citibank, na época, que a gente entrou numa época de um conflito muito grande, nós éramos muito parecidos em algumas coisas, outras coisas nós discordávamos, enfim. Aí teve um dia que ele me chamou e falou assim: cara, ó, você está competindo comigo nas coisas que eu sou bom. Cara, eu tenho um monte de problema. Ache as coisas que eu tenho problema e me resolva nas minhas incompetências, não nas minhas competências, que a gente vai ficar no mesmo espaço das nossas competências, que são parecidas. Mas olha o que me falta aqui. Eu tenho tanta coisa que me falta aqui. Vamos mapear aqui o que é que me falta para você contribuir naquilo que eu não tenho. Isso foi uma conversa que a gente teve, que eu a partir de uma provocação, mas eu acho que é muito por aí. Como é que eu vou ser um bom liderado? A partir do momento que eu compreenda quais são as necessidades do meu líder e que eu posso ajudar a suprir. Como eu posso contribuir. Naturalmente, a minha liderança, a minha líder, ela tem mais informações, né? E tem um conjunto, inclusive, de necessidades que ela nem sabe como resolver. E quando a gente descobre quais são essas necessidades, a gente descobre também o espaço de resolver coisas que ela nem sabia que eu poderia ajudar a resolver. Então, uma boa parte do que eu acredito que funciona bem vai pelo diálogo. Precisa não ter medo, né? Precisa largar de lado o medo de dialogar com assertividade, com franqueza. Mas acho que é por aí. Acredito que é por aí. Eu tenho uma pergunta ainda nesse lugar que você falou agora de como é que eu posso ser um bom liderado, né? Eu, como líder, um lugar que eu até trabalho em terapia, eu tenho muita dificuldade para dar feedback. Chegar para um liderado e dizer assim: cara, isso aqui eu acho que poderia melhorar, isso aqui você pode me ajudar melhor dessa forma, isso aqui poderia... você poderia fazer que você vai se dar melhor, ajudar a pessoa a se desenvolver. Para mim é difícil, né? Eu tenho trabalhado para melhorar isso, mas ainda é muito difícil. E aí o que acontece é que eu arrebento com meus liderados, porque essa conversa ela não é fluida, não vai e vem, né? E se eu sou um dos líderes que estão nessa árvore ensinando sobre liderança, eu devo atrapalhar todo o resto da cadeia de liderança com isso. Como é que os meus liderados poderiam me ajudar a reduzir o efeito dessa minha deficiência? Porque eles estão dependendo de eu curar esse problema. E pode ser que leve 3 meses, pode ser que leve 3 anos ou 30 anos. Eu não sei quanto tempo vai levar isso. Como é que eles poderiam me ajudar nisso? Legal. O que você está me dizendo aqui, pelo que eu ouvi, Eugênio, é que você tem consciência de que você tem vou chamar assim, uma deficiência, uma parte que precisa resolver para
influenciar e melhorar, inclusive, o que é a própria cultura do negócio, certo? Perfeito. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que é bem importante. Quando a gente fala de cultura, que tem 3 estágios que a gente identificou nesses anos todos aqui, que são, vamos mudar a cultura e tal. Uma das primeiras coisas que eu chego na organização é para compreender o estágio da liderança. A liderança principal, que faz as escolhas, né? Tomadores de decisão. Tem um estágio que, quando olha para a cultura, diz o seguinte: pô, será que eu preciso mesmo olhar para isso? Esse é um estágio. Será que eu preciso olhar para isso mesmo? Pô, tanta coisa para fazer. Tem que vender, tem que entregar, tem que comprar, tem que não sei o que e tal. Vou ter que olhar para isso. Esse é um estágio. O outro estágio, caramba, estou consciente que isso é importante. Gente, então vão lá e façam. Está aprovado. E tem um estágio, que é o estágio melhor de todos, quando a gente se encontra, que é o que eu estou vendo aqui, é o seguinte: é comigo aqui. Se não for eu que vou me transformar, eu não consigo transformar o que eu tenho. Eu já começa por aí, faz um feedback para você. Obrigado. E ele está dando, ele está concedendo a licença aqui de trazer para ele informação. Vocês estão vendo, né? Ele diz, como é que o pessoal me fala e tal. Então, está aberto para isso. Pedindo ajuda, né? Vamos dizer assim. É o pedido de ajuda. Mas aí, esse é o estágio. Olha, como é que eu faço? Eu estou consciente que é comigo. Como é que eu faço para melhorar, para contribuir com isso? Tem um método de feedback que a gente trabalha, eu vou falar aqui Rapidex, porque é super útil. Porque o grande problema do feedback é quando, às vezes, ele parece um julgamento. Tá certo? Então, as pessoas se sentem julgadas e elas reagem a esse julgamento. Né? Então, chega assim: fulana, você está me parecendo uma pessoa muito pouco comprometida. Seu nível de comprometimento é muito baixo. Ele disse: não, eu estou super comprometida. É diferente de eu chegar ao seguinte: olha, na reunião de ontem, situação, a reunião de ontem, essa é a situação. Enquanto estávamos conversando, você cutucou o seu celular não sei quantas mil vezes, o que, para mim, representou que você não está conectado com o tema da reunião. Isso me parece que você está com um baixo grau de comprometimento. Eu estou falando em uma situação, um comportamento observável e que impacto isso criou. Isso sai do julgamento, porque você está indo a partir de um comportamento. Eu já passei exatamente por essa situação, e que essa pessoa pegou o celular, abriu e me mostrou isso aqui. Eu estava aqui fazendo as anotações de tudo que você me falou. Está aqui, ó. Eu não estava cutucando, vendo rede social. É porque eu não estava usando o bloco de notas, eu estava usando o bloco de notas com caneta. Eu estava usando aqui o do celular, era isso. Eu estava super... Eu de caramba, acabou o problema naquela mesma hora, tá certo? Essa experiência que eu tive, muitas vezes não é o que acontece. Então, é isso. Então, usar esse método de trazer o feedback em relação a comportamentos observáveis facilita muito, porque sai do julgamento. E o comportamento foi visto, aconteceu, a pessoa sabe o que aconteceu. E aí ajuda a pessoa a ressignificar: caramba, esse meu comportamento trouxe esse impacto. Eu não imaginava que esse meu comportamento traria esse tipo de impacto. E aí as pessoas, cada uma, tem o seu perfil, né? Tem pessoas que têm um perfil mais introvertido, tem pessoa que tem um perfil mais extrovertido, e que muitas vezes ele parece ser mais agressivo. As pessoas que são mais introvertidas, elas têm um pouco mais de dificuldade de se colocar. Quando eu estou me relacionando com a liderança, que é a liderança mais faladora, extrovertida, agressiva na abordagem, não é agressividade nesse significado, mas dessa abordagem, isso limita as pessoas a se sentirem à vontade de se colocar. Então, essas pessoas trazerem o feedback e dizer: olha, eu tenho dificuldade de me colocar, dado aí, e traz um pouco do comportamento, já abre um outro canal de esfera, por exemplo, né, para as pessoas se coloquem. Então, você veja quantas vezes eu estou falando aqui de feedback, já trouxe uma outra técnica de feedback, mas também porque você trouxe, falou assim: eu tenho dificuldade mas você não respondeu a minha pergunta, hein? Então, vamos lá. Qual é? A pergunta é assim: de baixo para cima, como eles poderiam se ajudar, porque está dependendo de que eu vá lá e eu faça a técnica do feedback. Mas e eles? Se eu não fizer isso, eu não os ajudo. Você vai perguntar para eles o que... Não, eu vou. Então, Assim. mas como eles podem me ajudar a reduzir esse meu gap com relação ao feedback? Entendeu? Agora, Entendo. Que atitude o liderado poderia ter perante seu líder se ele detecta que o líder tem dificuldade para dar feedback? Pedir feedback para o líder. Então, ele vai ativamente pedir o feedback do líder. Eugênio, eu preciso saber de você, o que é que você espera de mim? Muito do que acontece entre liderança e liderado está com essa falta de uma gestão de expectativa bem estruturada. As pessoas não sabem direito isso desse meio do caminho,
O que é que espera o que é que efetivamente espera de mim? E eu estou empreendendo um esforço enorme de coisas que, para mim, às vezes, são super difíceis de fazer, às vezes, dando uma atenção a algo que, para mim, é bem trabalhoso, que a minha liderança está pouco se lixando para isso, quando ela, na realidade, queria que eu estivesse fazendo outro tipo de coisas. E, às vezes, a gente não sabe. Então, uma conversa... Cara, parece bobagem, mas isso tem nutrido muito em tudo quanto é lugar que eu vou. Você traz... E outra coisa, quando vai nos níveis mais altos de liderança, isso é mais difícil ainda, porque há um pressuposto que as pessoas já sabem o que é que tem que fazer. Esse é só um pressuposto. E há um pressuposto que as pessoas entenderam o que foi que eu pedi. Isso é só um pressuposto. É só um pressuposto. A gente precisa confirmar exatamente. Então, o que efetivamente você espera de mim? Então, se esse cara aqui, gente, está tendo dificuldade com vocês, vocês têm que marcar com eles o seguinte: Eugênio, vamos marcar uma conversa aqui. Eu quero saber exatamente o que você espera de mim daqui até o fechamento do primeiro trimestre de 2024. O que é que você está esperando de mim e o que é que eu posso contribuir mais? É isso aí. Então, provoca. E aí ele vai trazer, aí vai ajudar nessa questão desse feedback. E à medida que a gente vai criando... E esse tipo de diálogo é o que vai ampliando o nível de confiança, né? Porque à medida que você vai falando, vai ampliando o nível de confiança. Então, isso vai... A gente trabalha... a linguagem é um desafio enorme. Linguagem, aquilo que a gente fala. Quando a gente identifica o que é um valor, a gente precisa claramente dizer o que é que esse valor significa para a gente. A gente precisa dizer claramente quais são os comportamentos que honram esse valor. Isso é uma jornada, e tudo que a gente faz, quando a gente faz a jornada de fortalecimento de uma cultura, é criar circunstâncias para que o diálogo aconteça muitas vezes, e as pessoas sejam capazes de chegar para a liderança e dizer o seguinte: olha, a gente está pregando pelo valor confiança, mas isso aqui que aconteceu afeta a minha confiança, eu preciso entender se é isso mesmo confiança que você está dizendo, ou se não é. E aí as pessoas, porque cada um está olhando para o mundo, para a circunstância, a partir do seu ponto de vista, da sua maneira de perceber, tá certo? E todo mundo tem essa liberdade e esse direito, claro. Mas não tem outra maneira que não seja dialogando e trazendo para a luz o que é esse conjunto de expectativas na relação. Então, quando vocês colocam aqui confiança como uma base, e confiança como uma base aqui do que deve ser a produção de uma cultura mais saudável, ela é a confiança de você poder dialogar de forma assertiva, assertividade no sentido de clareza, de objetividade. Eu acho que esse é muito do caminho. Então, o caminho, eu acho que uma solução que você tem são que você está pedindo para as suas pessoas aqui proativamente virem lhe cobrar o que é que você espera delas. E aí você vai ter essa condição, porque, gente, é difícil eu chegar para alguém e dar um feedback de forma espontânea, tá certo? Mas se alguém me pede, nossa, eu vou com todo amor do coração, porque eu digo, pô, ela está me pedindo ajuda. Eu vou ajudar, é da natureza humana, é do que a gente preza, faz parte do nosso processo. Então, nutrir esse campo, ele é muito bom, né? Quando a gente começa a falar sobre isso, daqui a pouco, nossa, virou um inferno, agora tudo é feedback, só se fala disso, toda hora não aguento mais dando feedback. Tudo bem, chega uma hora que tem um equilíbrio e tudo isso, tá certo? A gente sabe lidar com... Mas o tema acabou vindo muito para esse lugar, não foi, Eugênio? Não, mas eu queria saber. Aliás, você me deu uma ótima ideia. A gente tem um processo, vamos dizer, semi-mecânico para provocar o feedback quando ele não está acontecendo naturalmente. A gente tem os rituais quadrimestrais de feedback. Você já me deu a ideia de como evoluir e colocar uma pimentinha ali para garantir que alguém vai me cutucar ali. Então, ajudou, sim. E outra coisa, é importante ter essas reuniões trimestrais, quadrimestrais, sei lá. Mas nessa hora, não deve ter. Se está bem feito durante a jornada, nessa hora não tem nenhuma novidade. É a hora que a gente vai fazer um checkpoint geral de tudo que a gente conversou nesse período, certo? Porque o que a gente chama, o feedback, ele é bom quando ele é pão quentinho. Não dá para ser, como é que chama? Retrofeedback. Aí eu estou agora em dezembro, eu cheguei assim, olha, eu queria lhe dar um feedback. Em maio, quando aconteceu, eu disse, porra, isso é um... entendeu? Não, pão quentinho, no dia seguinte, deixa eu só passar o efeito emocional daquele comportamento. No dia seguinte, chega lá e diz, posso lhe dar um feedback de alguma coisa que aconteceu aqui que é importante e tal? Beleza, e aí esclarece, às vezes às vezes a gente entendeu de um jeito errado também, né? Então... Muito bom. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma pergunta. Como que a gente faz para fazer quando você dá assistência e passa para uma liderança? Né? Você é convidada para assumir um papel de liderança. Como que a gente faz essa transição de forma que a equipe aceite, né? Que fique mais acessível? Porque, assim, quem é mais próximo
entende que a pessoa passou para essa segunda posição, só que quem é mais distante da pessoa, às vezes, quando ela vai solicitar uma demanda nova do novo cargo dela, fica com uma pequena resistência. Como que a gente pode fazer para que isso seja de forma mais fácil, uma coisa mais, né, mais aceitável pela equipe? Obrigada. Isso é um desafio importante. E aqui tem um pedaço da fala da nossa colega aqui, como é seu nome? Cíntia, um pedaço da fala da Cíntia, que é interessante, que é o seguinte: tem gente que não está afim mesmo de ser liderança, é o que a gente tradicionalmente chama da tal da carreira em Y. Eu quero ser especialista, está tudo certo, não tem nenhum problema com isso. A liderança, ela é uma escolha. É bom quando ela é uma escolha, é bom quando você coloca isso dentro do contexto de que, nossa, isso me alimenta a alma liderar. Me alimenta a alma liderar porque eu vou contribuir de forma agregada com o sistema como um todo. Eu vou poder servir às minhas pessoas e vou poder trazer das minhas pessoas o que é de mais importante que a organização espera desse meu grupo de trabalho. Mas, a partir do momento que eu sento nessa cadeira, eu preciso botar para circular a roda de trás também, que dá tração e velocidade, e que coloca no contexto de também colocar quais são as metas, as regras, os prazos, as tarefas, o que se espera. Esse é o pedaço adicional de quem chegou na cadeira de liderança, vai passar a ter que cumprir esse papel diante de, eventualmente, pessoas que eram colegas, sentavam nas cadeiras laterais, né? E que enxerga a colega ainda como era colega. O que significa que, a partir desse momento, precisa se estabelecer um novo contrato da relação entre essas pessoas. Né? Porque a pessoa assume o papel de liderança, ela também precisa assumir o papel de colocar a roda de trás para girar. A roda da frente também, ela também vai fazer a gestão, ela também vai fazer de dar orientação, de dar equilíbrio. Então, se estabelece esse contrato de forma clara. Olha, a partir de agora eu tenho esse papel, a partir de agora eu tenho essa responsabilidade. Por favor, me ajudem nesse novo papel. Eu preciso aprender como é que faz esse papel, eu preciso da confiança e ajuda de vocês. Eu também, a partir de agora, eu tenho o papel de também apoiar vocês no trabalho de vocês. Me cobrem quando faltar esse apoio. Então, tem um processo de ressignificação da própria pessoa que assumiu essa nova cadeira, né? E que assumiu essa nova cadeira porque fazia muito bem aquela tarefa ali. E que, em certa medida, ela vai ter que precisar se desapegar daquela tarefa ali e passar a confiar que as pessoas vão fazer aquela tarefa ali sobre sua orientação, sobre sua solicitação, sobre o seu pedido. Porque um bom jeito, às vezes, que acontece muito no começo, quando você pega uma nova cadeira, é você continuar a se fixar na sua cadeira a partir daquilo que você fazia muito bem. E, ao contrário, você tem que começar a se desapegar daquilo que você fazia muito bem, porque outra pessoa vai ter que passar a fazer enquanto você faz esse trabalho de coordenação. Então, tem um próprio trabalho de ressignificação interno também, de ir assumindo esse papel, mas é uma jornada gradativa, que vai acontecer muito bem, pedindo o suporte da liderança, né? Naquela perspectiva, o que é que você espera de mim? E eu preciso de ajuda para isso. E dando suporte, o que é que você espera de mim? Então, esse conjunto de expectativas também, da mesma forma, é onde você vai mapear aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser trabalhado. Então, é muito nessa linha, né? É um processo orgânico, mas é um processo de ressignificação, porque você passa a assumir uma responsabilidade. O que muitas vezes entra em choque é justamente encontrar esse espaço de autoridade e poder. Então, e entra nesse espaço de autoridade e poder. E o que atrapalha, eventualmente, justamente os espaços do medo, né? O medo de não se sentir respeitado por isso. Então, esse é um pouco desse... Boa, muito bom. Você acredita que, para fazer essa passagem, poderia ocorrer uma reunião? Tem alguma técnica ou não? Assim, ou só... Eu acho que é deixar claro os contratos. Eu acho que é importante... e aí são sistemas diferentes. Uma coisa é um sistema humano, que é o seu grupo de trabalho. Outra coisa é cada um dos indivíduos.
Então, eu acho que tem que se restabelecer esse contrato do ponto de vista do grupo de trabalho, de assumir claramente esse papel, não se omitir de assumir com clareza esse papel, para deixar claro, olha, a partir de agora, eu sou a pessoa que sou responsável por tocar o trabalho e a operação do grupo. E eu acho muito legal, muito bom, quando a gente conversa individualmente com as pessoas com clareza. Diz, olha, eu, a partir de agora, não sou mais sua colega, somente sua colega, também sou colega, mas eu sou sua colega assumindo um papel de responsabilidade sobre o resultado de tudo isso aqui. E eu vou precisar muito de sua ajuda naquilo que você perceber que que eu posso melhorar, traga. Naquilo que eu também precisar que você contribua, eu também vou conversar, restabelecer esse contrato. Então, eu acho que rituais, conversas individuais e conversa perante o grupo, para trazer para clareza o que é essa mudança de papel dentro do sistema como um todo, né? Então, acho que é isso. E trazer de forma intuitiva, genuína, humana, entendeu? Do que a gente é verdadeiramente. Eu acho que não tem nem linguagem melhor do quando a gente traz a clareza, a franqueza do que a gente quer, do que a gente espera, do que a gente valoriza, do que a gente precisa, das nossas necessidades. É observar as nossas necessidades, observar a necessidade das pessoas, isso é trabalhar a partir dos valores. Então, em linhas gerais, é isso. E, se for falar método, são rituais. É o ritual de estabelecer. Nós temos encontros, que são encontros do nosso grupo, que eu estou liderando esse encontro do grupo, articulando e distribuindo aqui o que são as responsabilidades nossas enquanto grupo, e individualmente, que são sistemas diferentes. Uma coisa é o grupo funcionando, outra coisa é cada um desses indivíduos, que também demandam conversas, diálogos e acordos também individuais. Muito legal. Bom, galera, chegamos no nosso tempo aqui. Tem uma pergunta ainda aí? Lá no fundo tem uma pergunta. A gente falou um pouquinho desse lugar do medo, né? E eu percebo que tem muitas pessoas que entram nisso e ficam agindo com um pessimismo extremo. Como que você lidaria com um liderado que tem esse pessimismo extremo? Tudo que você leva para o cara já cria resistência, já entra numa casca, e tudo vai dar errado sempre. O cara está sempre no pessimismo. Olha, tem coisas dessa pessoa, desse comportamento, que nos ajuda a não errar onde quem também está enxergando. Então, é legal ter essa sensibilidade. Às vezes, esse pessimista justamente está enxergando aquela coisa que você, otimista demais, não está. Então, talvez, valorizar um pouco isso, né? Porque tem um equilíbrio sistêmico do todo. Tem perfis diferentes que se complementam. Não tem nada mais rico para uma organização que vai querer prosperar, que é a diversidade de opiniões, a diversidade de origens, diversidade de pensamentos, então, formas diferentes de ver mundo, tá certo? Então, acho que é explorar um pouco para tentar separar um pouco. Às vezes, esse pessimista ele é mais conservador, ele é uma pessoa que tem um perfil comportamental que ele é mais detalhista, preocupado, e, às vezes, a gente precisa ter um pouco disso também, e dosar, tá certo? Mas também, a gente tem no grupo alguém que está carregando aquela nuvem negra, botando uma energia que leva a gente para um lugar. Eu acho que uma conversa, um papo reto, franco, do que também se espera nesse aspecto, tá certo? Mas, e ver o quanto isso contribui e o quanto isso atrapalha, porque é aquela coisa, a clareza do que nós esperamos do nosso grupo é esse nível aqui de comportamento, de ação e daquilo que a gente valoriza. Irmão, você tá dissonante demais daquilo que a gente espera do grupo. E também a liderança chega uma hora que tem que... tem também as escolhas difíceis, né? De trazer para o grupo quem agrega para o grupo. Então, em que medida o que ele traz, o que essa pessoa traz, ela contribui, em que medida isso atrapalha? Então, eu acho que é trabalhar isso um pouco. Mas o ponto é olhar para aqueles níveis neurológicos, o que é a identidade que a gente espera, o que são crenças e valores que a gente acredita nesse lugar, trazer para a clareza disso daí, deixar isso bem límpido, transparente a partir do diálogo, porque, normalmente, isso é o que vai nortear todas as atitudes, todo o comportamento do que se espera. E quando a gente tem clareza disso, as pessoas olham e dizem, caramba, esse é o lugar que eu quero ficar, isso está claro, entendi o que é. Ou, não, para mim também está claro, aqui não é meu lugar, eu vou embora, tudo bem, não fica aqui adoecendo, também não fica aqui atrapalhando. Então, a saúde organizacional lidar por essa clareza. A gente não vai imaginar que um grupo que a gente constrói da cultura de uma organização
ela vai atender realmente ao que é o interesse, necessidade e alinhamento de todos. Não. A importância da clareza é justamente a gente atrair as pessoas que compartilham desse mesmo senso comum. Então, quanto mais claro tiver, mais a gente está construindo uma comunidade de pessoas que compartilham do mesmo senso comum. Isso facilita as coisas, facilita a nossa jornada. Mas é isso aí, tá bom? Boa. Eu queria pegar essa pergunta que aconteceram duas... Lembrei aqui de duas histórias, isso aconteceram já dezenas de vezes, mas duas histórias me marcaram com essa relação a essa pergunta especificamente que ele fez. Tem um liderado que fazia parte do meu grupo, né? Isso há pouco tempo, tem 2 anos isso. E acontecia exatamente isso. Toda reunião que a gente ia, cara, a pessoa não esperava 10 minutos, nem 10 minutos dava para começar a metralhar a reunião. Nada ia dar certo. Tudo que a gente falava, tudo tinha um ângulo negativo, né? Tudo que tem a possibilidade negativa. E se você for sair na rua, você vai ser atropelado se você olhar por esse ângulo. Tudo que você vai fazer sempre vai ter um lado negativo. E aquilo começou a me irritar. E eu notei que o meu comportamento estava sendo excluído. Eu não chamava mais ele para as reuniões. Disse, não chama de fulano não, porque só reclama na reunião. E eu tomei consciência, e aí eu catei ele no canto. Mas foi um catei no canto muito bom, porque eu fui com muito amor no coração e eu trouxe para a vida dele. Eu disse assim, cara, você já prestou atenção aqui? Acontece isso, isso, isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Quanto que isso acontece na sua vida? Quanto que você está deixando de viver? Quanto que você está deixando de aproveitar a oportunidade simplesmente porque você não está conseguindo olhar para uma coisa positiva das coisas que estão acontecendo? Eu sei que você não faz por mal, mas você já pensou que talvez isso precise ser revisto na sua vida? Não tem a ver com a empresa. Eu estou dando esse feedback, não é de reclamação, mas pensa bem, quanto que isso pode estar te atrapalhando? E assim, fiquei uma meia hora conversando com ele sobre esse tema, e no final esse cara entrou na terapia e começou a mudar. E até hoje ele me agradece dessa conversa que eu tive com ele, que foi bem difícil. E outra história que aconteceu, também me marcou muito, é que eu fui o cara que estava fazendo isso com a pessoa. Eu era o líder, e aí a pessoa me chamou no canto, e disse assim, Eugênio, tudo que eu falo, você me critica. Me fala, você tem raiva de mim? Tem alguma coisa que eu estou fazendo que está te incomodando? Porque, velho, tudo que eu falo tem um problema que vai acontecer e tal. Eu respirei, primeiro eu fiquei com raiva, mas eu respirei um momento, pensei por uns 10 segundos antes de responder, e eu entendi o que era. Eu disse, cara, é o seguinte, ó, na verdade foi um erro meu. Você está num papel que é tão crítico, tem tanto risco, que eu tenho muito medo, e o medo é meu. Eu tenho um problema com isso. E toda vez que você está trazendo uma ideia, eu vejo que o seu nível de experiência não é suficiente para que você tenha segurança do que você está propondo. Então, eu não consigo liberar para você fazer, então eu critico. Então, vamos combinar o seguinte, antes de você trazer a ideia, traz para a gente validar junto, para ver se vai disparar meu medo, para ver se tem alguma coisa que eu possa contribuir. E a gente fez isso durante um tempo, até que eu comecei a sentir confiança na pessoa e comecei a liberar mais, e ela começou a assumir maiores responsabilidades. Mas, mesma coisa, eu fui catado no canto e a pessoa teve coragem de falar comigo. Eu achei muito legal da parte dela ela ter tido essa coragem. Foi mais do que um feedback, ela meio que foi um pedido de ajuda, mas eu que aprendi com aquela história, não foi... Ele estava pedindo ajuda, mas eu que aprendi com a história. Então, tem a ver com essa situação. Eu acho que isso acontece muito no dia a dia, só que a gente não sabe como lidar. Então, o que você falou é muito legal. Não, acho que é isso. É excelente que você trouxe. Eu trouxe muito na expectativa, olhando de um ângulo de visão, mas tem esse ângulo de olhar para essa pessoa, para procurar reconhecer também, né? O que é que está nutrindo medos do lado de lá, trazer para esse tipo de reflexão, para localizar, identificar onde é que está isso, quais são esses 3 níveis de medo, né? E trabalhar, para poder conseguir começar a bailar com eles também. Então, acho que esse tipo de diálogo produz. É isso aí. Nós somos a composição dessas situações, né? Nos formamos a partir dessas situações. Galera, a gente estourou nosso tempo aqui. Pedi para fazer a nossa avaliação, pegar o QR Code para fazer a nossa avaliação. Bom, Gui, o nosso ritual de fechamento é o seguinte, o nosso convidado, ele chama o nosso grito de paz e a gente responde. Não temos grito de guerra, temos grito de paz aqui. Então, você vai falar aí do Zé e a gente vai responder, beleza? Então, tá contigo aí. Respira e manda ver. Aí do Zé. Gigante! Valeu! Valeu, muito obrigado. Galera. Bom trabalho.